Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de crítica social foda. Max, o Gato Mágico. Escrito e desenhado por Alan Moore. Bem no seu início de carreira, esse aqui é o primeiro trabalho dele de peso, dá pra se dizer. E primeiro aviso, aqui o Alan Moore tá iniciando como roteirista e desenhista. Então não espere nenhum Watchmen da vida, não. Que é o primeiro trabalho do cara. Com calma. Segundo aviso. Essa edição é única no mundo. Então, eu já entendo o porquê o Pipoque Nanquim, né, lançou isso aqui. Porque são tiras de jornais que duraram de 1979 a 1986. E elas nunca haviam sido publicadas na íntegra. Né? Eu compreendo porque eles quiseram trazer isso aqui. Eu acho perfeitamente compreensível. É um resgate histórico. Para quem estuda quadrinhos, para quem estuda história dos quadrinhos, ou para quem gosta de quadrinhos, mas estuda história contemporânea, isso aqui eu acho que é uma boa pedida. Porque o Alan Moore, claro, como um grande crítico que ele sempre foi, né, da sociedade em que ele vivia, que ele vive, ele levanta algumas questões bem legais aqui. Não é uma obra magnífica, não, longe disso. Mas eu acho que ela é importante e foi importante para sua época. Por exemplo, eu trouxe aqui duas questões que eu acho bem legais aqui. A primeira é a respeito... na verdade, as duas têm a ver, né, com o governo da época, né, de extrema-direita da Margaret Thatcher na Inglaterra. O Alan Moore sempre foi um crítico ferrenho do governo nessa época, né, e aqui ele deixa isso bem claro. Eu diria que aqui ele deixa isso ainda mais claro do que na obra dele, Um Pequeno Assassinato, que Pipoque Nanquim também trouxe. Em Maxwell tem dois momentos aqui muito interessantes. O primeiro é quando o Maxwell, o gato, né, protagonista, decide privatizar a própria tirinha dele, claro, visando o próprio lucro, né? E outro aviso importante, o Maxwell, o protagonista, ele é muito sacana. Sério, ele é um filho da mãe. Ele é um Garfield, só que muito pior, muito mais sacana, muito mais safado. Ele devora ratos da maneira mais cruel que você pode imaginar. Em alguns momentos ele é até sádico. Então, é um gato que não tem muitos escrúpulos. Não que eu ache ratos os animais mais fofinhos do mundo, mas tem cenas aqui que são um pouco assim, nossa, pesado. Essa parte da privatização da tirinha, nossa, eu achei tão legal, porque é você vendo o Alan Moore descobrindo como os quadrinhos podem ser um recurso interessante para você contar, ou contar uma história, ou contar uma crítica a algum país, a algum governo. E em alguns momentos ele faz isso aqui muito bem. Como eu falei, são tiras que vão de 1979 a 1986. Nem todas são boas. Mas tem algumas que eu acho que valem a pena.
E como eu disse, não tinha como achar isso aqui. Não tinha como, sabe? A, já tinha saído ido em um ou outro lugar, acho que só em língua inglesa, né? E pela primeira vez, um encadernado reuniu tudo. Então eu entendo perfeitamente que nem todo mundo vai gostar, né? Porque esse quadrinho ele é mais importante do que divertido em si, né? O leitor de hoje. E mas eu também entendo o lado da editora, sabe? Poxa, você tem a oportunidade de publicar um troço que é inédito no planeta. Não existe outro encadernado que compile isso, né? E aí você vai deixar isso passar, sabe? Complicado, né? Um outro momento muito interessante aqui do Maxwell é quando ele trava uma guerra ah, pela caixa de areia. Isso aqui é uma clara referência à Guerra das Malvinas. Aqui um pouco das tirinhas. As tirinhas são preto e branco, como quase todas as tirinhas são. E o que foi a Guerra das Malvinas, né? Bom, para quem não sabe, é basicamente a Inglaterra tentando roubar da Argentina as ilhas das Malvinas, né? E o, e o governo de extrema direita da Margaret Thatcher, né, que eu falei, que o Alan Moore é um crítico, sempre foi um crítico ferrenho, em nenhum momento recuou na guerra, né? Não importasse o número de baixas. Tem um filme argentino chamado Um Conto Chinês, que o protagonista ele é dono de uma loja de ferramentas e aí quando alguém chega para vender uma ferramenta de origem inglesa ele se nega, né? Ele recusa. Também daí também é outra referência a isso. E o Maxwell, né, ele acaba vencendo a guerra da caixa de areia contra os ratos. Sério, em alguns momentos ele fica com pena dos ratos. É um troço inacreditável, assim, de de tão filho da mãe que é esse Maxwell. Né? E é interessante que na tirinha aqui do final da página, o dono do Maxwell chega e fala: Gatinho, ouvi dizer que a guerra de vocês com os ratos acabou. Não é só isso, esquecemos de tudo que nos incomodava como recessão, desemprego, né? Não, esquecemos de tudo isso. Agora podemos continuar fazendo tirinhas cheias de amor, luz e felicidade. Ade. Isso, quem precisa de coisa triste, né? Você não gostaria de morar numa tirinha? É como se a vitória na Guerra da Caixa de Areia agora fizesse com que todos os problemas do mundo sumissem. Né? Recessão, desemprego, quadrinho vai falar disso? Quadrinho falar de política? Não, imagina! Uma forma de arte falar de política? Nossa, desde quando? Só desde sempre. Então o Alan Moore ele tem algumas sacadas bem interessantes. Não é uma obra muito fácil de ler, até porque, como eu falei, ela inicia em 79 e vai até meados dos anos 80. E o Alan Moore, nessa época, ele está fazendo muitas críticas ao governo inglês. Muitas críticas que hoje em dia a gente precisa de um contexto, precisa de um contexto da época. Não dá para só ler assim numa sentada e pronto, acabou. Não. A edição vem com algumas notas de rodapé, isso é muito bom,
para dar uma ajudada a contextualizar. Aqui, ó, por exemplo, né? Isso é bom, isso dá uma ajuda. É interessante dar uma lida nos textos de apoio também, ajuda. A edição do POC Nankin é ótima aqui, ó. Aqui é 100. Olha aqui. Aqui é sem a sobrecapa e aqui é a sobrecapa, né? E assim, na parte de trás da sobrecapa você vê o Maxwell com o braço arrancado. Isso já mostra um pouco o tom do quadrinho, sabe? Capa dura, né? Folha de rosto, uma ótima edição, prefácio. Esses textos de apoio eu acho que são muito bons para te dar um pouco do contexto da época. Tem um texto do próprio Alan Moore aqui no final da edição. E esse texto do Alan Moore no final da edição eu acho bem legal, porque é uma carta publicada na edição do jornal The Herald e Post, junto da última tira do Maxwell. O Maxwell, claro, nasceu nas tiras do jornal, né? E eu acho muito interessante uma coisa que o Alan Moore levanta nesse texto dele, aqui, ó. Assim como o The Mercury Herald, este foi o jornal que circulou por mais tempo no mundo. Então não estamos falando de pouca coisa. Passe os olhos pelos obituários do século XVII e perceba que viver em Northampton nunca foi um passeio no parque. De fato, passou bem longe disso. Esta publicação histórica seguramente percorreu um longo trajeto, tendo surgido em um país duramente dividido após a guerra e terminado em... bom, seja como for, ela é bem velha para o jornal. O que importa mesmo é que jornais regionais como este estão passando por um processo de extinção, assim como grande parte de suas contrapartes nacionais. Isso significa que a informação indispensável a respeito dos lugares em que passamos nossas vidas está sendo reduzida gradualmente em benefício da notícia em torno do divórcio da celebridade internacional do momento ou da torrente de excrementos manipuladores que se encontra disponível online. Não é fácil, né, gente? O cara fala mesmo, sabe? O cara fala, doa quem doer, né? E nesse texto, esse texto é de 2016, acho que é isso. E nesse texto ele lembra uma coisa interessante. Esses jornais regionais estariam mesmo desaparecendo? Não que o jornal vá acabar, não é isso. Mas com a chegada da internet, a mídia online tomou conta bonito assim dos meios de comunicação, né? Isso é muito interessante. E bom, aqui ficou claro também a crítica ao culto às celebridades, né? Que puta, é uma coisa que eu vou ter que concordar com ele, me desculpe, mas eu não tô nem aí se o casamento do fulano da ciclana não tá indo bem, tipo, dane-se. Então, tem várias críticas a coisas assim no quadrinho do Maxwell. Só que é um quadrinho que ele não para te explicar as coisas. Então, os textos de apoio ajudam, as notas de rodapé dão uma força também. Quanto mais inserido no contexto da época você tiver, melhor. Né? Todas as tiras estão reunidas nessa edição. Todas aqui. Né? Uma edição muito bacana. E, bom, é isso. Fica a minha dica. Se você gosta de história da Inglaterra, gosta de história dos quadrinhos,
estuda quadrinhos, eu acho que é uma boa pedida. Lembrando que depois daqui o Alan Moore não desenhou mais quadrinhos. Não que a arte dele seja de todo ruim, eu não acho muito tão ruim assim, sim, mas o Alan Moore, exigente como é, não achou que a arte dele estava tão boa a ponto de seguir uma carreira como desenhista. Então ele ficou só nos roteiros depois daqui. Enfim, é isso. Se você está procurando só um quadrinho para passar o tempo, aí eu creio que há outras opções. Mas como eu falei, como um resgate histórico, como um quadrinho para se estudar, com um texto interessante de um período um tanto conturbado, eu acho uma publicação bem importante e bem interessante que o pessoal do Pipoca Nanquim fez. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que o Dragão Latino tem uma página no Twitter, se você quiser seguir. Muito obrigado pela compreensão de todos. Valeu e até a próxima.